Oi, gente! Hoje inicia o nosso primeiro episódio Café com Elas Uai, com a minha amiga Jaque. Oi, gente. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial que aceitou esse desafio com a gente. A Gi vai falar um pouquinho hoje sobre a trajetória dela. Ela que trabalha hoje no ramo imobiliário, é mãe, é cristã e vai trazer muitas coisas interessantes para nós. E eu espero que tenhamos muitos insights por aqui. Vamos começar o café com elas. E aí, Gi, conta pra gente. É um prazer, tá? Eu quero agradecer desde já o convite. Um imenso prazer poder falar do mercado imobiliário, poder falar de maternidade, poder falar de Deus, que são assuntos tão importantes na minha vida. Eu já sou corretora de imóveis há 15 anos e já sou formada, né, advogada há 10 anos. E o direito veio para agregar no meu mercado, porque toda negociação imobiliária precisa de uma segurança jurídica e com os conhecimentos do direito, com a advocacia, eu consigo trazer essa segurança jurídica para o negócio imobiliário, para que o sonho não vire um pesadelo, né? Porque já vimos muitas reportagens sobre isso, a pessoa compra o seu primeiro imóvel, é um sonho, e de repente descobre que virou um pesadelo. Então a segurança jurídica faz com que realmente se concretize esse sonho. E em Barretos eu sou extremamente feliz por atuar no mercado imobiliário de Barretos. É um mercado imobiliário muito competitivo e é isso. Muito bom! E vamos lá, como se diz, eu como mãe, sei que temos uma princesa também, né? A Sim. Helena. Como que você enxerga ou o significado que a maternidade trouxe para a sua vida e os desafios? A maternidade traz para a mulher essa completude, né? Nos sentimos mais empática, sem sombra de dúvida, é extremamente desafiador o mercado de trabalho, conciliar o mercado de trabalho com a maternidade, mas mulher sempre dá um jeito e dá conta de tudo, então a gente dá conta. E Exatamente. essa questão, né, da maternidade trouxe aí para você, com certeza, como você disse, muitos desafios. Você acha que afetou muito, assim, no seu quesito profissional hoje? Você concilia bem, consegue ainda não se cobrar tanto como profissional, né, como mãe? Como que é esse equilíbrio? Conta um pouquinho pra gente. Já que, na verdade, a maternidade me fez ser uma pessoa mais organizada. Porque, como eu tenho que delimitar prioridades no dia a dia, eu consegui me tornar essa mulher mais organizada. Organizar os meus horários com a Helena, organizar os meus horários com os meus clientes. Então, eu percebi que eu me tornei uma pessoa muito mais produtiva depois da maternidade. Aí você vai me falar assim, nossa, mas é bem desafiador, porque tem dia que a criança fica doente, que aí você não vai trabalhar. Sim, acontece muito e esse com certeza para a mãe é o maior desafio, trabalhar no dia que os filhos estão doentes. Mas a gente dá conta. E eu percebi que eu me tornei mais produtiva, por conta que eu consegui me organizar muito melhor. Tá, agora vamos falar um pouco, que é algo que tanto eu, né, quanto a Jaque também conversa um pouco nas nossas redes sociais, a questão da identidade. Hoje você sente que você já encontrou sua identidade, você tem sua identidade firmada? Se sim, assim, o quanto foi importante para isso acontecer, os benefícios que trouxe, na verdade, a identidade para a sua vida profissional, na sua vida amorosa, na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Andreia, a identidade formada, quando a gente firma a nossa identidade em Deus, todas as outras áreas, independente dos desafios que venham ocorrer na vida profissional, na vida sentimental, na saúde, você é muito mais forte, porque você sabe que tem com quem contar. E você sabe que você vai vencer esse desafio. Então, é de extrema importância a nossa identidade estar firmada em Deus, poder ter essa intimidade com o Senhor.
para que você consiga vencer todos os desafios, porque todos nós temos desafios, né, em todas as áreas da nossa vida, mas eu percebo e eu posso falar disso, que quando temos a nossa identidade firmada em Deus, conseguimos vencer todos os desafios e com certeza ser humanos melhores. É isso aí. É um desafio mesmo, né? Esse quesito da gente tá sempre buscando, né? Igual a Andrea falou na rede social, a gente vem falando muito sobre isso, sobre como nós vamos nos desenvolvendo, né? Como pessoas. E eu acho que o que você falou, vamos ganhando as nossas experiências, as nossas vivências, vão nos tornando, né? Seres humanos melhores. A questão da empatia, quando você vê alguém que vive ali, às vezes, uma mesma situação que você. E eu creio que isso, né, com a identidade firmada em Deus, nos deixa ainda mais fortalecidos, né? Exatamente, porque quando você vê, tenta olhar para Jesus, né? A trajetória de Jesus, você vê que Jesus foi sempre muito empático. Ele sempre levou a palavra, ele levou a cura para o necessitado. Então, e Jesus sempre foi muito posicionado e firmado em Deus. Ele sabia quando ele nasceu que ele iria morrer, da forma que ele iria morrer, e o que manteve Jesus sempre muito firme, né? Ele sabia que ia ser traído pelos seus por Judas. Ele sabia que Pedro iria negá-lo, mas Jesus tinha identidade firmada em Deus. Muitas vezes questionado, né? Porque quando ele falava, né, o filho do homem, quando ele falava que ele era, né, o filho de Deus. Muitas vezes as pessoas ficavam questionando como, porque ele sempre se tratava às vezes na terceira pessoa, né? O filho do homem vai ser morto, o filho do homem, porque ele sabia quem ele era, o que iria acontecer com ele, né, materialmente, com o corpo, mas ele sabia que ele era o filho de Deus. Eu sou, né? Como ele falava na Bíblia muitas vezes. Quando eu leio as passagens de Jesus, quando eu leio a trajetória de Jó, a trajetória de José, a trajetória de Davi, o que faz esses homens serem diferentes dos outros homens é eles terem identidade firmada em Deus. E quando a gente aprende isso com Jó, com José, com Davi, com Jesus, você aprende que você vai ser mais que vencedor quando você tem essa identidade formada. Mesmo você perdendo a família, perdendo a saúde, perdendo os bens, o que não podemos perder é a salvação. Com certeza. Então, a identidade firmada em Deus é o que vai nos ensinar a viver de uma forma melhor nessa terra e não ter tantos traumas e sequelas, né? Porque quando você olha a história de Jó, o que é a nossa história para a história de Jó? Um homem que perdeu todos os bens, que perdeu todos os filhos, que perdeu a família e que o inimigo só não mexeu na sua vida, né? Mas também tirou a sua saúde. Sim. Mas como ele tinha muita fé e ele estava firmado, posicionado, Deus restituiu tudo isso em dobro. Ai, muito lindo, né? Eu falo que quando a gente coloca Deus, como você relatou, a partir do momento que a gente coloca Deus nas nossas vidas, o nosso caminho se torna, por pior que seja, né? Porque ninguém vive sempre, mil maravilhas, tudo, mas traz um aconchego no coração, tá? Tá doendo, mas eu sei que eu vou conseguir. Sim. É a promessa. Fala muito do improvável, né? Deus usa os improváveis, entendeu? Então, foi muito bonito você trazer essas passagens pra gente, viu? E já que estamos falando, né, tão maravilhosamente, a fé. Você já cresceu no meio evangélico? Você já como que foi sua trajetória? Como você se encontrou tão firme, essa identidade, na verdade, essa identidade tão forte com Jesus, com Deus? Qual foi o momento, assim, se você... Eu vim de uma bisavó que era evangélica e eu comecei a frequentar a igreja evangélica com 5 anos com ela. A partir daí eu comecei a ler, né, a entender um pouco sobre a Bíblia. Depois, na minha adolescência, eu fiz vários estudos bíblicos e sempre continuei nessa posição de cristã. Mas essa identidade firmada em Deus veio só na fase adulta.
E quando vieram os principais desafios da minha vida, que aí eu mergulhei em momentos de jejum, em momentos de oração, e aí eu descobri que Deus era muito mais do que aquilo que eu ouvia falar. E hoje eu posso falar sobre Deus, de um Deus realmente vivo, de um Deus que ouve orações, de um Deus que muda destino, de um Deus que cura e de um Deus que faz o extraordinário. Continuando, se você pudesse voltar à sua Agi de infância, o que você falaria a ela? A Agi da infância era uma menina com muitos sonhos. Mas a Gi, ela já era uma menina que amava vendas, né? Porque eu venho de uma mãe que era feirante. Então eu aprendi a vender muito cedo. E eu tenho certeza que se a Gisele da infância olhasse para a Gisele de hoje, ela ia ter muito orgulho. Porque a Gisele continuou com esse dom, né, das vendas. Porque eu vendo casas, apartamentos, sonhos e iria ter orgulho dessa mulher forte que eu me tornei, né, que consegui vencer todos os medos, superar os medos, as angústias, as inseguranças, que tenho a Helena, que era um sonho, né, aquele sonho da bonequinha, que eu vou ser mãe. Então eu tenho certeza que se eu pudesse olhar para a Gisele lá da infância, eu ia falar para ela assim: nós vencemos. Eu consegui me tornar aquela menina que amava brincar com as revistas da Avon e tentava vender pro vizinho, pra outra boneca, pra outra. E eu continuei sendo essa menina com esse sonho de sempre vender, conectar pessoas através de vendas. E com muita empatia, com muito amor, com muita alegria. Então eu tenho certeza que a Gisele lá da infância ia ter orgulho da Gisele de hoje. Ai, que linda. E agora você falou sobre as vendas, né? Aqui sobre a sua parte no seu CNPJ, né? A gente tem muitos desafios. Você teria uma dica para quem quer começar a empreender? Uma mulher, né? Por exemplo, ela quer começar a empreender sozinha. Ela tem uma ideia, mas ela tem muito medo, às vezes, de começar. Você tem uma dica para trazer para essas mulheres? Já que a principal dica é estudar sobre o seu mercado, né? Se você vai trabalhar com beleza, estudar sobre primeiro, como administrar esse negócio, como lidar com pessoas, como conectar com pessoas, porque todo negócio você precisa prestar um serviço de boa qualidade e você tem que ter o servir no seu coração. Porque um bom empresário é aquele que aprende a servir o outro, porque o dinheiro ele vai ser consequência do bom serviço prestado. Então, com certeza, a principal dica seria aprenda a servir ao próximo. Muito bom. E hoje vamos dizer, você se sente uma mulher realizada ou ainda tem alguns sonhos, algumas pendências que ainda estão por vir? Andréia, conte a nós. Eu ainda tenho vários sonhos, inclusive um dos sonhos é ter uma imobiliária que seja 100% feminina, com várias mulheres trabalhando. Então eu creio que é um sonho que Deus tem, um projeto que Deus tem colocado no meu coração. E quando for a hora certa, com certeza Ele vai me ajudar a realizar esse sonho. Muito obrigada, desde já agradeço imensamente quando eu falei com a Jaque sobre vamos fazer o podcast, né? Já tem uma convidada. Foi o primeiro nome aí. Veio o primeiro nome pela sua essência, pela sua determinação, pela mãe, pela mulher incrível que você se tornou, que eu tive o prazer de conhecer e hoje... Eu também, né? Fiquei aqui encantada com suas palavras, com seus direcionamentos aqui antes. A gente bateu um papinho e depois eu vou até colocar uns cortes, porque foi umas palavras muito verdadeiras e fortes.
Eu que agradeço, meninas, imensamente em poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha experiência e que possamos sempre agregar, né, na vida do próximo, possamos levar uma palavra de paz, uma palavra de conforto, uma palavra de vitória, porque em Cristo somos mais que vencedores. E você quer deixar pra gente aí as suas redes sociais, para que o pessoal possa entrar, conhecer o seu trabalho, seguir ela no Instagram. Vai ser um prazer. Gisele Luna, no Instagram, me segue lá, vai ser um prazer ter vocês Isso, por para lá. quem já quiser conhecer os imóveis que ela vende, eu fico apaixonada olhando lá. Tem dia que eu falo, meu Deus, cada casa maravilhosa, né? E é o que ela falou, o imóvel é o sonho, né, da gente. A gente vê uma postagem, alguma coisa assim, você já até se imagina, né? Sim. Olha, se um dia eu tiver, né, se um dia eu puder, eu quero esse imóvel desse jeito aqui. E a Gi tá lá compartilhando os sonhos para quem quer, né, adquirir os imóveis aí. É isso aí. E muito obrigada a vocês que acompanharam. Não ficou um episódio tão longo, mas é só o começo da nossa trajetória aqui. Vamos pegar o café e Café com Elas, podcast Uai, tá aí na sua rede agora. Aguarde o próximo episódio. Obrigada. Obrigada. Bye, bye.